nós ficamos muito gratos pela sua presença. É uma satisfação renovada estar com os irmãos. Eu não sabia que era obrigatório pregar todo ano aqui. Vou ter que arrumar na minha agenda, não sei se eu vou conseguir, mas é muito bom sempre retornar. Às vezes a gente vem aqui para reuniões do presbitério, de outros concílios, mas estar com a igreja é uma alegria muito grande. Quando o pastor da igreja, o reverendo Levi, me convidou, e dizendo que era o início das comemorações do centenário, ele diz, então rumo aos 100 anos, vamos nessa vibe, neste espírito, neste propósito, e que Deus continue muito a abençoar a vida desta igreja, porque naquele domingo à tarde, quando, sob a liderança do reverendo Luiz Lenz de Araújo César, pastor da igreja da Comendador, como sempre foi conhecida, ao convocar a comunidade para deixar a sede, rumo ao Campo das Amoras, como aqui era chamado, vieram no espírito de trazer a palavra de Deus. E é isso que nós fazemos hoje. Hoje, talvez com mais facilidade de locomoção, de trânsito, você pode imaginar que de lá a aqui, se o engarrafamento não te atrapalhar, você vem em menos de 10 minutos dirigindo seu veículo. Mas naquela tarde eles gastaram bem 1 hora para estar de lá aqui a pé, né? E a história da Tina dá o que falar, né? Serviu de anteparo para o harmônio da dona Florência Rodbar, serviu de púlpito para o pastor, mas sempre para que a palavra de Deus fosse pregada. E é isso que nós fazemos hoje. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, nós leremos o capítulo todo, versos 1 a 21, com o mesmo propósito que trouxe o povo de Deus para esta região da cidade há 99 anos, para o anúncio do Evangelho, para que a palavra do Senhor fosse pregada, para que o conhecimento dos caminhos do Senhor tivesse lugar também nesta localidade. Convido a todos para que postemos-nos em pé e acompanhemos com reverência a leitura bíblica, que diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, eis que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor o chamou o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele diz, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel 3ª vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel, vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu.
Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: que é que o Senhor te falou? Peço-te que me não encubras, assim Deus te faça o que bem lhe aprover, se me encobrires alguma coisa de tudo que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu, e disse Eli: é o Senhor, faça o que bem lhe aprover. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Praza ao Espírito Santo que inspirou esta sagrada Escritura iluminar nossas mentes e corações enquanto meditamos na sua palavra. Podeis sentar, irmãos. A palavra do Senhor era muito rara. Recebi nesta semana no gabinete pastoral uma comitiva do Ministério Gideões Internacionais, certamente conhecido por esta igreja, que manda produzir exemplares das Sagradas Escrituras e os distribui em hotéis, em escolas, em hospitais, em quartéis, por onde vão estes gideões, vão distribuindo a palavra de Deus com o desafio crescente de cada vez distribuir mais a Bíblia Sagrada. Há 2 semanas participei da Assembleia Geral da Sociedade Bíblica do Brasil, a qual eu tenho a incumbência de integrar, e um grande desafio se apresentou diante de nós. A nossa querida Gráfica da Bíblia, instalada há quase 30 anos no município de Barueri, construída para imprimir 1 milhão de Bíblias ao ano. Já quando inaugurada, passou a produzir 2 milhões. Hoje produz 8 milhões e tem uma demanda para 12 milhões. E nós não temos mais como produzir ali. O desafio foi lançado de agora termos um outro espaço chamado Cidade da Bíblia. Vamos até visitar o local em que em breve esperamos poder construir um espaço que será cultural, que será espiritual, que será um marco no nosso Brasil para que a produção de Bíblias para o mundo todo possa fluir a partir de nós. Então, é da gente dizer, a palavra do Senhor não é rara mais. Ela é produzida aos milhões. As sociedades bíblicas mundiais se integram para que a Escritura Sagrada seja conhecida em todas as nações, em todos os idiomas. Ainda não chegamos lá. A gente não faz ideia, conta de línguas, de dialetos, em que a Bíblia Sagrada ainda não foi traduzida. Então, a missão continua muito forte. Mas, de maneira nenhuma, poderíamos, então, dizer, não dispomos de um exemplar da Palavra de Deus. Certamente, na sua casa, você tem não só um, mas talvez vários, né? Eu observo na saída dos cultos, especialmente os pais e as mães carregando um monte de Bíblia que as crianças deixam com eles, porque é hora deles correrem, brincar para lá e para cá, cada filho tem o seu. Nós estamos diante de uma passagem da Bíblia muito interessante, porque este Israel, o povo de Deus, liberto da escravidão do Egito, é conduzido com a mão poderosa do Senhor pelo deserto afora e finalmente se instala na terra da promissão. Mas para ali se estabelecer, guerras, batalhas foram travadas, até que o espaço fosse devidamente conquistado. Mas era menester haver uma estrutura governamental. E a primeira que surgiu veio nos moldes dos chamados juízes, que eram mais do que apenas julgadores de causas. Eram líderes espirituais, eram figuras sacerdotais, tinham uma incumbência de natureza espiritual, o que acabou demandando no correr do tempo
que houvesse a necessidade de uma integração maior, que pudesse haver um Estado centralizador, mas ainda não havia chegado esse tempo. Há de chegar um pouco mais adiante em nossa leitura desse mesmo primeiro livro de Samuel. Mas nesse ponto, quem exerce essa liderança espiritual é Eli e sua família, e seus filhos. Havia, por assim dizer, um acompanhamento de geração em geração. Porém, os filhos de Eli eram execráveis, como lemos há pouco. Eram pessoas com tendências de não glorificar o nome de Javé. Não carregavam consigo o propósito de que o nome do Senhor fosse exaltado. Tinham interesses de natureza econômico-financeira, queriam se lucubretar do culto a Deus. Faziam questão de extrair para si as coisas que lhes interessavam, deixando para o restante da comunidade as sobras. Isso pareceu extremamente horrível perante o Senhor. E o Senhor adverte a Eli, o líder da família, o sacerdote, com toda a eminência, de que advertisse os seus filhos desses maus caminhos. Mas Eli não o fez, a ponto do Senhor deserdar Eli, anunciar que iria retirar de sobre ele aquela autoridade, iria preparar um novo momento, especialmente quando o Senhor afirma: aos que me honram, eu honrarei, mas os que me desonram serão extirpados. Palavra dura, difícil, a um líder espiritual. Mas o pior de tudo, não era esta palavra do Senhor, era o silêncio do Senhor. Porque se a palavra do Senhor às vezes é dura, é rude, é de juízo, é para nos chamar a atenção, é para nos advertir, ainda é a palavra do Senhor, ainda é a voz do Senhor que vem ao nosso encontro, ao nosso encalço, ainda é a voz dos altos céus para nos trazer de novo para o caminho de Deus. Mas o silêncio de Deus fala mais alto. Quando Deus se cala, alguma coisa está errada. Quando não ouvimos a voz de Deus, então nós precisamos entender: a situação está terrível. E essa declaração que destacamos da leitura bíblica, de que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, traz tristeza ao nosso coração, nos deixa acabrunhados, nos faz pensar, talvez, se hoje, nos nossos dias, mercê dos milhões de exemplares que nós podemos produzir e distribuir em tantos idiomas mundo afora, ainda assim, a palavra do Senhor continua rara, não está sendo atendida, não está sendo apreendida. É algo a que se pensar. No entanto, eu queria fazer uma declaração nesta noite festiva, nesta abertura das comemorações do centenário dos trabalhos desta igreja nesta região de Curitiba, de que a palavra do Senhor, ela será frequente, não será rara, mas desde que nós observemos alguns pressupostos que estão colocados aqui. E a primeira coisa que eu quero trazer a lume é que a palavra do Senhor será frequente a quem abre os ouvidos para recebê-la. A palavra do Senhor sempre será frequente a quem abre os ouvidos para recebê-la. Era o fim do dia, era um momento de repouso. Eli já era um homem muito idoso, Samuel era o seu serviçal desde a mais tenra infância, como conhecemos sua história retratada nos primeiros capítulos deste livro. Era o tempo de repousar, e eis que de repente uma voz foi ouvida por Samuel, muito clara, muito precisa, chamando-o nominalmente: Samuel, Samuel. Já se disse que o nome mais apreciável de se ouvir é o nosso próprio nome. Quando alguém nos chama pelo nome, nós nos sentimos valorizados.
Quando o nosso nome é ouvido por nós mesmos, vindo de um púlpito, vindo de alguém que é nosso conhecido, nosso amigo, nós nos sentimos prestigiados. Por isso, preste atenção quando alguém se apresentar. Se não captou bem o nome, não tenha vergonha de perguntar como é que é seu nome mesmo, né? Isso vai travar um relacionamento, vai gerar uma conexão muito forte entre as pessoas. E é por isso que a palavra de Deus diz que o Senhor nos conhece pelo nome. E nesta expressão se encerra a ideia de que o Senhor conhece o nosso nome, conhece o nosso coração, conhece a nossa vida, conhece as nossas particularidades, conhece o íntimo do ser. E por isso mesmo Ele pode trazer alento, consolo, motivação, advertência à nossa vida. E Samuel ouviu essa voz, mas ele não a discerniu. Ele imaginou, é Eli de novo, este sacerdote idoso, eu estou aqui para servir. E foi ao leito de Eli e disse: o senhor me chamou? Não, não chamei não, você está ouvindo vozes. Volta a dormir. E uma segunda vez, o mesmo sucedeu. E ele chega a Eli e diz: o senhor me chamou agora, eu não estou doido não, eu estava acordado, não chamei não. E houve uma terceira vez. E nessa terceira vez, então, Eli é que despertou-se. É capaz de ser o Senhor. É capaz de ser a voz do Senhor. E então orientou Samuel e disse-lhe: quando você ouvir chamar o seu nome, você vai dizer simplesmente o seguinte: o teu servo ouve, pode falar, Senhor. Versículo 9: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. A palavra do Senhor não é rara, é frequente a quem abre os ouvidos para recebê-la. E de fato, desta quarta oportunidade, quando Samuel ouviu a voz do Senhor e direcionado por Eli, ele assim respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Seja o que for, seja uma palavra para acalentar, seja uma ministração para confortar, seja uma voz para impulsionar, seja uma palavra de exortação, de admoestação, não tem problema, é a voz do Senhor, será bênção, será benéfica, trará resultados positivos para a nossa vida. É preciso que retiremos qualquer impedimento dos nossos ouvidos espirituais. Quem sabe nossa rotina de vida, tão habituada com os barulhos que estão ao derredor, para deixarmos a voz do Senhor falar. Porque há uma concorrência de vozes, desde os primórdios. Nossos primeiros pais preferiram ouvir a voz da serpente, do maligno, preferiram dar atenção aos raciocínios falazes, ouvidaram a voz do Senhor tão nítida, tão clara, tão precisa, para que prosperassem no Éden. Quando nós fechamos os nossos ouvidos à voz de Deus para ouvir as vozes do mundo, as vozes do maligno, nós estamos indo em caminho muito acidentado. E assim, a Escritura Sagrada vai nos legando inúmeros exemplos daqueles que preferiram ouvir outras vozes do que a voz do Senhor. Mas todo aquele que abre os ouvidos para receber a voz do Senhor, ela falará precisamente. Ela trará a luz de Deus. Ela extirpará todas as trevas em redor. Ela nos proporá a bondade do Senhor, a graça do Senhor. Ela eminentemente nos contemplará com a salvação. A palavra do Senhor que é redentora, a palavra do Senhor que nos resgata, a palavra do Senhor que nos busca onde nós estamos. Ouvi e a vossa alma viverá. Muitos estão mortos espiritualmente porque taparam os seus ouvidos. Mas se abrirem um pouquinho os seus ouvidos, receberão a mensagem de graça, de bondade e de vida do Senhor e viverão. E a partir daí se descortinará
um novo momento na vida das pessoas. A palavra do Senhor não é rara, é frequente. Há quem abre os ouvidos para recebê-la. Mas também aprendemos nesta passagem da Escritura Sagrada que a palavra do Senhor é frequente a quem abre os lábios para proferi-la. É de se recebê-la, mas é de anunciá-la. Recebemos não para reter conosco, mas para torná-la conhecida. E na medida que nos dispomos a entregá-la, a anunciá-la, a proclamá-la, nós percebemos o quanto o Senhor nos reabastece da mesma. Ela não é rara, ela é frequente, ela pode ser constantemente ouvida. Porque a palavra que o Senhor trouxe a Samuel não foi uma palavra fácil. Ele, na posição de um serviçal, em preparação para um ministério futuro, se é que viria, ele não pertencia à própria família de Eli. E como temos ciência do que se narra adiante, houve uma mudança radical no exercício daquele sacerdócio. Ele estava ali apenas para obedecer ordens, mas agora ele é portador de uma palavra dura, rude, para com a casa de Eli. E essa palavra do Senhor principia no versículo 11, o Senhor disse a Samuel: vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Algumas coisas que o Senhor já, mesmo infrequentemente, havia anunciado, e diz: agora chegou a hora de acontecer. Julgarei a sua casa, a iniquidade que ele conhecia e não deu satisfação, não tratou os seus filhos, que eram execráveis. Jurei a casa de Eli que nunca lhe será extirpada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Imagine como foi o resto da noite de Samuel. Ele abriu o ouvido para receber a palavra, mas agora, quem sabe, estava pensando: acho que vou guardar essa palavra só aqui das orelhas para dentro. Vou me conter. Como é que eu vou dizer alguma coisa para Eli? Mas a surpresa de Samuel é que no dia seguinte, quando ele se depara com Eli, Eli vai ao ponto e disse: você vai dizer exatamente o que o Senhor te disse. Se você não disser o que o Senhor te disse, as consequências serão graves sobre a sua vida. E o versículo 17 então diz: que é que o Senhor te falou? Peço-te que não encubras, assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo, e nada lhe encobriu. A palavra do Senhor é frequente, não é rara. Há quem abre os lábios para proferi-la, seja que circunstância for. O anúncio que for necessário trazer à luz. Vamos às praças públicas falar do nome de Jesus, apresentá-lo como único e suficiente Salvador, estender o Evangelho ao vizinho, ao parente, ao conhecido, ao colega, ao aluno, ao professor. Todos os espaços devem ser preenchidos, mas em algumas dessas instâncias nós poderemos ser rejeitados, nós poderemos ser desprezados, vão dar de ombros para nós. E às vezes é importante lembrar uma palavra de Jesus quando mandou os seus 70 seguidores de 2 em 2 pelas tribos, aldeias, e diz: fale a minha palavra, mas se alguém rejeitar, você dá saída, bate até o pó da sua sandália para não levar nem a poeira daquele lugar com vocês, mas deixa bem claro para eles que a eles já foi anunciada a palavra de Deus. Se eles não a aceitaram, as consequências virão. Nós anunciamos o Evangelho, nós anunciamos a boa nova de salvação, nós almejamos que haja conversões, que as pessoas desistam dos seus maus caminhos, que a justiça impere, que a verdade reine, que a glória do Senhor resplandeça no nosso meio.
Mas aqueles que rejeitarem esses valores do Senhor de antemão estão sabendo das consequências. Às vezes a palavra do Senhor é dura, é difícil, e nós não podemos nos calar, nós não podemos silenciar. A oportunidade que se abre à igreja em espaços públicos, em lugares em que nos é franqueada a oportunidade de anunciar o nome do Senhor, não pode ser desperdiçada, até mesmo para trazer as advertências necessárias. Samuel ficou nessa posição. Mas a palavra do Senhor, a partir do seu expediente, deixou de ser infrequente, porque ele não se eximiu da responsabilidade. Ele a anunciou, ele a proclamou, ele a tornou conhecida a partir de Eli, a ponto de Eli não ter outra reação, senão essa que está posta no versículo 18. É o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Quando assumimos a nossa postura de anunciadores, de proclamadores, mesmo que esta palavra vá contra os interesses das pessoas, elas não poderão resistir, porque é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é frequente a quem abre os ouvidos para recebê-la. Não é rara àquele que abre os lábios para proferi-la. Mas, por fim, a palavra do Senhor é frequente a quem abre o coração para vivê-la, para além de ouvi-la, anunciá-la. É mister que nós vivamos o que a palavra de Deus propõe, os caminhos do Senhor aqui exarados. E o final desse capítulo nos dá conta que aquele adolescente, quase um jovem, Samuel, crescia. Não crescia apenas em tamanho, como a petizada, de repente a gente fica um tempo sem ver, diz, mas você tomou chá de bambu? De repente ficou grande. Ele crescia em todos os aspectos. Ele crescia fisicamente, mas crescia moralmente, crescia espiritualmente. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Porque esse era um homem, um jovem, tornando-se agora um adulto maduro, que vivia a palavra de Deus, que não a tinha apenas como um expediente rotineiro, não assumia o púlpito para cumprir uma tabela, era a expectativa da congregação de que assim ele se postasse. Ele era portador da palavra, mas ele a vivenciava, ele a mostrava pelos seus atos, pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, pela sua comunhão com Deus. Havia uma conexão entre ele e Javé, e de tal sorte que o Senhor o abastecia de graça, de misericórdia, e ele no seu viver era pautado pelos ditames das Sagradas Escrituras. É isto que ocorre a nós. Esta igreja, na proa do seu centenário, tem militado para que a palavra do Senhor seja aqui proclamada, mas para que a palavra do Senhor seja vivenciada no coração de cada um dos crentes, desde o mais experimentado, o mais vivido, aquele que tem história para contar deste centenário, até os mais novatos, que se achegam hoje à comunidade e são recebidos nesta ocasião para integrar esta história de fé. Porque todo Israel, desde Dan a Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor, e ele estava confirmado como profeta do Senhor, porque não apenas era um pregoeiro, mas alguém que vivia a Escritura Sagrada, alguém que mostrava no seu agir, no seu proceder, no seu comportamento, aquilo que a palavra de Deus preconiza. E de tal sorte que a mudança de cenário tem lugar do início desse capítulo para o final. No início, essa declaração triste, desafiadora, perturbadora, a palavra do Senhor era muito rara, mas no final do capítulo, a manifestação frequente do Senhor, sob a liderança de Samuel,
E o que tem lugar doravante neste livro que leva o seu nome é resultado da palavra do Senhor sendo vivida pelo seu povo. Que como tem sido ao longo de todas estas décadas desta querida Igreja Presbiteriana da Silva Jardim, também nos dias que prosseguem, a palavra do Senhor tenha o seu devido lugar aqui. Seja ouvida, seja anunciada e, acima de tudo, seja vivenciada pelos filhos de Deus. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde. Amém.